MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, mais perto de você. Nesta semana, o MP no Rádio fala sobre a situação das mulheres presas. Segundo dados do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais do Júri e de Execuções Penais, que é um órgão do Ministério Público do Paraná, em março havia 1.408 mulheres presas no estado, sendo 729 em carceragens de delegacias de polícia e as outras em unidades prisionais em Curitiba, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. 10 delas são gestantes. Esse grupo passou a ser beneficiado com a prisão domiciliar graças a uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Para tratar desse tema, nós recebemos a promotora de justiça Raquel Juliana Fülle, que integra uma comissão de trabalho multidisciplinar do Departamento Penitenciário do Paraná, responsável por discutir a política estadual de atenção às mulheres privadas de liberdade e egressas do Sistema Penal do Estado do Paraná. Todo esse nome enorme tem uma sigla que é PEAME. Doutora Raquel, há algumas condições específicas relacionadas a essas mulheres presas. Quais as diferenças entre as presas mulheres e os homens que estão presos? Nós podemos começar falando, na verdade, do que é comum, dos direitos comuns das pessoas presas, tanto homens quanto mulheres. Essas pessoas, embora estejam encarceradas, estejam presas, elas permanecem com alguns direitos básicos, o que não está na mente da população, que imagina que as pessoas que estão presas lá merecem estar, então não merecem nenhum tratamento digno. E isso não é verdade, porque os presos continuam tendo direito à alimentação, direito à saúde, a um tratamento digno, à higiene, tem também direito ao trabalho, ao estudo, quando estão dentro do cárcere, né? Uma assistência judiciária gratuita pela Defensoria Pública, onde ela houver. Então, existem esses direitos que permanecem com as pessoas que estão presas. Em relação às mulheres têm alguns direitos específicos, como o direito à saúde, né, nas questões de prevenção ao câncer, câncer de mama, câncer de útero, também tem direito de cumprir pena em estabelecimentos diferenciados daqueles que estão recolhidos os homens. Quando elas estão grávidas, também tem um tratamento especial na atenção de sua saúde. Quando a criança nasce, por exemplo, também o tratamento, né, o atendimento de saúde dessa criança e da mãe também no pós-parto. É também importante lembrar o aleitamento. Essa mulher tem direito ao aleitamento da criança que nasceu até os 6 meses de idade. Então, são algumas especificidades, alguns direitos que são das mulheres. Perfeito. E hoje são 1.408 mulheres presas. Elas têm, então, direitos bem específicos que não dizem respeito só a elas, mas também aos seus filhos, não é isso? Sim, é verdade. Existem direitos que são da mulher como gestante, como mãe, e também em relação a essas crianças, como nós já conversamos. Esses direitos, na verdade, eles estão mais assegurados nas presas que se encontram nas unidades penitenciárias. Então, isso é mais fácil, embora a gente não esteja ainda no mundo ideal desse tratamento, do atendimento de saúde, do atendimento de higiene, o acolhimento dessas crianças não acontece da forma ideal. Nós temos uma realidade no estado do Paraná, que são as presas que se encontram em delegacias de polícia, que são a maioria, né, são o maior número de presas estão em delegacias de polícia, que estão lá, na verdade, quase que esquecidas, porque não há vagas no sistema penitenciário para que elas sejam colocadas em locais melhores e acabam ficando em carceragens sujas, difíceis, né? Elas têm que ficar isoladas dos homens. Então, a situação dessas mulheres em delegacias de polícia é muito pior daquelas que estão nas unidades penitenciárias. No caso das delegacias, a delegacia muitas vezes tem uma carceragem improvisada para as mulheres e outra para os homens. Agora, as unidades prisionais, as penitenciárias, elas são normalmente ou divididas por sexo ou pelo menos alas separadas, é isso? As mulheres, elas têm o direito de cumprir penas ou mesmo quando estão presas provisoriamente, de estar em alas separadas dos homens, seja na delegacia, numa cela separada, em que ela se encontra, ela e outras presas numa determinada cela e os demais nas outras, e nas unidades penitenciárias, elas são do sexo feminino. Caso não sejam, existe uma ala separada das mulheres em relação aos homens e elas não devem ter comunicação. Certo. E até que idade o filho pode ficar com a mãe dentro da prisão?
De modo genérico, os filhos podem ficar... A mãe tem direito de amamentar a criança até os 6 meses e depois tem direito de que ele fique até, se necessário, que ele fique também ali acolhido, né, na unidade em que a mulher está presa, até os 6 anos de idade. Certo. Então, a partir dos 6 anos, é que se considera a possibilidade de a mulher ir para a prisão domiciliar. Ou agora, com essa decisão recente do STF, mesmo a mulher... que acabou de ter o filho ou que tem um filho pequeno, ela também pode ser beneficiada com a prisão domiciliar para o bem do filho. É importante destacar que a decisão agora recente do Supremo Tribunal Federal trouxe um benefício para as mulheres que estão presas provisoriamente, ou seja, que elas ainda não têm condenação. Então, esse direito de ir para casa, cumprir prisão domiciliar porque tem filhos pequenos, isso pode ser atingido para as mulheres que ainda não tiveram uma sentença condenatória. Porém, as outras que já estão cumprindo pena, o juiz pode olhar caso a caso, cabendo o benefício, a necessidade dela ficar presa ou dela poder ir para casa. Portanto, mesmo que ela já tenha sido condenada por uma sentença definitiva, em benefício da criança, o juiz pode conceder a prisão domiciliar. Aí teria que ser caso a caso, precisa haver uma justificativa para isso, porque a decisão é para as mulheres provisórias. Perfeito. E quanto às mulheres que estão grávidas na prisão? Chega ali no 9º mês e tal, ela tem que ter o filho. Há situações em que a prisão pode fazer o pai, elas podem ter a criança ali na própria prisão, vão para o hospital. Como é que acontece, por exemplo, aqui no sistema prisional do Paraná? Aqui no estado do Paraná, as presas que estão grávidas, que se encontram gestantes, elas são todas trazidas para a cidade de Piraquara, onde existe a penitenciária feminina do Paraná. Ali existe todo o tratamento de pré-natal e também, quando houver se aproximar o parto, o próprio parto, elas são levadas para o hospital. Então, elas não ficam nem nas carceragens de delegacia, nem tem o bebê dentro da prisão, da unidade penitenciária, salvos numa emergência muito grande. Elas são levadas ao hospital. Perfeito. E como o Ministério Público atua na garantia dos direitos das mulheres presas? O Ministério Público, através do promotor de justiça, ele atua no processo penal desde o início, quando ele faz a denúncia contra as pessoas, no caso que estamos tratando das mulheres, né, acusa, dá início ao processo penal. E depois que há uma condenação, o promotor também cuida da execução dessa pena. Ou seja, ele fiscaliza se está cumprindo corretamente, se ela tem algum benefício, se ele pode pleitear, né, ou seja, pedir algum benefício para essa mulher, seja soltura, seja diminuição da pena, existem todos os benefícios legais que ele pode pedir. E também o Ministério Público, ele fiscaliza os estabelecimentos penais onde se encontram pessoas presas, sejam homens, sejam mulheres. E ele constatando alguma ou irregularidade ou algo que possa ser melhorado, ele pode providenciar isso ou ativar, né, provocar os órgãos que são responsáveis para fazer essa melhora. Certo, nós sabemos que no Paraná existem várias ações aqui do Ministério Público contra as condições ruins dos estabelecimentos prisionais, especialmente de algumas delegacias. Enfim, cabe então ao governo do estado regularizar essa situação. E a partir da sua experiência na área, doutora, qual é a sua avaliação em relação ao tratamento dado hoje a essas mulheres que estão presas? Novamente, nós temos que falar sobre a diferenciação das mulheres que se encontram nas delegacias e aquelas que se encontram nas penitenciárias, cujo tratamento, né, nas penitenciárias é um pouco melhor, embora esteja muito longe ainda de ser o ideal. Em relação às presas que estão nas delegacias, o Ministério Público defende que elas não devem ficar em delegacias, elas têm que ser trazidas para o sistema, porém há uma falta de vagas e não há investimento nessa área, não há nem previsão de construção de uma unidade penitenciária destinada ao público feminino neste momento. Então, a gente percebe que o tratamento não é o ideal, existem muitas mulheres à margem do sistema que têm um tratamento degradante e que no futuro próximo nós não temos uma perspectiva de melhora imediata. Como a doutora disse, tem pouco mais de metade das mulheres presas no Paraná estão em carceragem de delegacia, o que indica o tamanho do problema. Doutora, a senhora que trabalha com isso, é possível dizer que a maioria das mulheres que caem na criminalidade caem por influência do parceiro?
Não sei se há dados oficiais sobre isso, mas a gente ouve falar, assim como senso comum, que a maior parte das mulheres que vai para a cadeia se envolve no crime a partir do crime de um companheiro, especialmente no caso de tráfico de drogas. E existe alguma base nessa afirmação? As mulheres, a maioria das mulheres que se encontram presas hoje no Brasil em todo, elas estão presas, a maioria estão presas por tráfico de drogas, realmente. As condições sociais que as levaram para lá, desde a pobreza, influência de algum familiar, de um marido, isso é uma realidade, né? Eu não tenho dados para apresentar aqui oficiais, mas isso é uma constatação que a gente vê tanto nos processos quanto em alguns estudos que são feitos em relação a isso. Diante desse problema grande da questão prisional, especialmente no que diz respeito às mulheres, o que a senhora vislumbra como uma possível solução e especialmente no que diz respeito a uma ação do Ministério Público? O que nós vemos é que há um aumento da criminalidade da população feminina. Os crimes praticados por mulheres aumentaram bastante em número em relação aos homens, né? Elas praticam mais crimes do que um tempo atrás do que os homens. Esse aumento é muito maior. E o que eu vislumbro é que, com o aumento dessa criminalidade, há necessidade de mais vagas para comportar essas mulheres. Os próprios números demonstram que as mulheres que estão em delegacias deveriam estar dentro de penitenciárias. Então, a atuação do Ministério Público é brigar para que sejam ou construídas novas obras, né, novas vagas para o público feminino, também, no caso de necessidade delas ficarem presas, ou até transformação de algum estabelecimento penal para atender o público feminino, transformação de um público masculino para o feminino. O déficit de vagas é geral, né, para ambos os sexos, mas aqui no Paraná parece que só tem 3 unidades específicas para mulheres, né, em Curitiba, em Ponta Grossa e em Foz do Iguaçu. Exatamente. Do sistema penitenciário, sim. E temos pulverizadas diversas delegacias em todos os municípios do estado do Paraná que recebem presos também. Existem delegacias que só têm mulheres? Por exemplo, delegacias de mulher, com carceragem só para mulher, ou isso não é muito comum? Em centros maiores, como aqui em Curitiba, existe sim. Né? Aí depende da necessidade da região e como é feita essa absorção do público feminino, né, na carceragem. Por fim, a senhora que trabalha com isso, como a senhora vislumbra a situação ideal em relação às mulheres presas? O que a senhora diria assim para a sociedade? Como elas devem ser vistas pela sociedade e o que a sociedade deve fazer com elas em termos de evitar a criminalidade, claro, punir como deve ser punido, mas garantindo os direitos básicos? Nós temos que, primeiro, ter um local adequado para receber essas mulheres, para colocá-las, para que elas cumpram a restrição da liberdade delas. É isso que nós precisamos. E locais adequados, adaptados, que respeitem os direitos dessas pessoas. Direito, como a gente já falou, de saúde, de convivência com as pessoas que estão do lado de fora. Então, nós precisamos respeitar esses direitos para que elas, quando regressem à sociedade, ao convívio social, elas voltem de uma forma, não digo até melhor, mas que não voltem piores, como hoje pode acontecer, com o tratamento que é dado. Doutora Raquel, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do